Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Paulo em Cubatão. Hoje eu recebo aqui o Fábio Duarte. Ele é vereador em Santos, mas é um amante do esporte e das artes marciais, né, Fábio? Amante não, né? Já veio oriundo das artes marciais desde 1986, até hoje. Como é que você começou então? Comecei com boxe em 86, ali no Jabaquara, né? Jabaquara Atlético Clube, e depois passei pro Tejereba, né, no Guarujá, e praticava juntamente karatê e boxe junto. Karatê comecei no Vasco da Gama com o professor Reginaldo, e permaneci até 89 que eu fui para praticar boxe no Guarujá, no Tejereba. Aí entrei no quartel em 90, ainda continuei no Guarujá, porque eu já era de Guarujá, e em 93, na Demar de Barros, aí também no Guarujá, comecei a praticar jiu-jitsu com o Elcio Figueiredo. Ele era treinador de vôlei, preparador físico de vôlei do time do Guarujá mesmo. O BCN, né? Acho que era BCN Guarujá. E aí foi onde eu comecei com jiu-jitsu, e eu fui até 99 no jiu, e comecei na luta olímpica em 99, e também comecei em 95 na luta livre esportiva. Então, tem várias passagens aí, que eu estou vários anos aí juntamente com o esporte e com as artes marciais, e depois resolvi abrir uma escola de MMA, que eram as misturas, antigamente era Vale Tudo, né? Sim. E ficou como mistura das artes marciais, mas nunca abandonei o boxe pela minha paixão primeira, que era desde 86. Eu percebi que você tem um link muito forte com o boxe. Boxe, a luta olímpica e a luta livre esportiva e o MMA. Isso, agora me fala da luta livre esportiva, como é que é A luta livre esportiva, ela é oriunda do Rio de Janeiro também, tanto quanto o jiu-jitsu, só que ela era mais periférica. O que o jiu-jitsu antigamente não fazia, hoje faz também, seriam chaves de pé, o bate-estaca, que para o jiu-jitsu na época era uma grosseria. Eu lembro aí um era praticado sem kimono e outro com kimono. Eu lembro que aconteceu o desafio, né? Sempre tinha desafios, mas pela organização do jiu-jitsu e a forma que colocou o jiu-jitsu, ele sobrepôs a luta livre na parte organizacional e avançou, e a luta livre ficou para trás, né? E hoje praticamente pratica-se a luta livre, mas com outro nome, que é o submission. Sim, aí eu até confundi a luta livre dessa época com a luta livre que a gente assistia. De telecat, né? Do telecat. Não, era a mesma. É que como é uma coisa oriunda da periferia do Rio de Janeiro, o jiu-jitsu mesmo ficou para a Zona Sul, era mais caro, era mais difícil, e poucas pessoas eram professores de jiu-jitsu, ficou uma coisa mais elitizada, né, o jiu-jitsu. Antigamente era difícil você praticar, principalmente na área periférica do Rio de Janeiro, praticar o jiu-jitsu. Aí depois mudou tudo, né? Hoje o jiu-jitsu está tanto no Brasil, na periferia, na classe rica, como no mundo todo. Eles avançaram muito. E nós da luta livre ficamos muito para trás por falta de organização, e não soubemos também divulgar os nossos campeões, que foi Marco Ruas e assim por diante. E o jiu-jitsu soube se vender muito com os Greys, e nós não soubemos se vender com o Marco Ruas. Sim, o jiu-jitsu ele tinha um marketing muito forte. Sim. Tanto aqui como lá fora. Mas eles conseguiram se vender, se organizar e se vender. Sim. E voltando a você chegou a ser atleta? Cheguei a ser atleta, competi. Começou com que idade? Eu pratiquei boxe, fui até 91 lutando, né? Uhum. Comecei com pouca idade, comecei também no karatê, praticava e lutava também, competia. Qual estilo que era do karatê? Era o Shorin. Shorin. Era o que dominava a região na época. Sim. Não tinha muitos estilos, não. O Shorin Ryu, porque era o Shinzato, era muito forte da região. Não tinha outros estilos que predominavam aqui na região. Depois acabou vindo o Goju. Aí já aí veio outros estilos, outras vertentes. outras vertentes. Mas como era o
o Sensei Shinzato era muito conhecido aqui na região. Que peso você competia? Eu competi, eu era peso leve, no boxe até 61. Até 61? Até 61. Fiz várias lutas amadoras, tanto no Guarujá como no Dali Coutinho, que a gente trazia bastante eventos amadores aqui. Que legal. Nunca fui profissional nas lutas. É isso que eu ia perguntar. Nunca fui. Sempre no amador. Sempre no amador. Mas hoje eu dou aula mais para profissional do que amador. Engraçado, né? Mas minha expertise foi minha vida toda no amador. Hoje qual é o nome da sua equipe? É a BVT. Hoje, com um pouco menos de pujança, nós perdemos nosso espaço da academia, estamos na casa dos outros, então, na Força Jovem lá do Santos, não tendo espaço hoje para a gente. Mas eu e meu sócio e amigo, e meu assessor, chefe de gabinete lá, nós estamos com o retorno do nosso espaço e da nossa academia. Então, é o que eu comentei agora há pouco, sempre surgem novos talentos, né? Olha, a Baixada é um celeiro de grandes atletas. Talvez com as más gestões em sequência políticas, estamos deixando de revelar grandes atletas aqui. Cubatão mesmo era um grande celeiro do atletismo nacional. O Santos, de grandes atletas judocas, de lutas. Deixamos de ser esse grande celeiro. Até São Paulo está tendo uma pujança maior, a capital, as grandes. Mas Santos e a Baixada Santista perdeu muito, talvez nas más gestões que vieram de prefeitos aqui da região. Eu lembro, nos anos 80, 90, era muito... Você sabia que Santos foi a cidade reconhecida como a cidade do esporte número 1 do Brasil. E perdemos essa referência nacional. Referência. Que eu lembro, ela era conhecida como a cidade mais esportiva do Brasil. Exatamente. Vieram gestões de prefeitos que aqui diziam que não tinham mais interesse em atletas, em sim apenas para a saúde, esporte para a saúde. Eu acho que o esporte tem que ter seus expoentes que viram exemplos e que atraem um público maior e depois uns ficam, uns passam, mas que todos é um chamariz para que o esporte cresça. Sim, você não pode podar a oportunidade do atleta chegar ao topo, né? Exatamente. Talvez aqui a gente não tenha essa oportunidade mais. O cara hoje tem que sair da cidade, da nossa região, para conseguir ter um espaço maior. Logicamente, grandes atletas vêm saindo daqui e estão hoje correndo pelo mundo afora. Sim, porque você trabalha com a categoria de base, mas a base tem que ter um foco, né? Um exemplo a seguir. Os Jogos Abertos em si, pelo menos para a cidade de Santos, era uma cidade que vinha disputar sempre o título. Estava ficando primeiro, segundo ou terceiro, sempre. E hoje, pelo que o gerenciamento que vem sendo feito, deixou de ser uma cidade de disputar títulos. Fábio, já estamos dizendo que o nosso primeiro bloco está indo embora, mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Todo mundo que vai fazer uma compra no supermercado quer fazer uma escolha melhor para sua família. Muitas vezes não é lendo o rótulo de um produto que você consegue descobrir tudo que tem ali. Quando você não encontra essa informação de uma forma clara, você, quanto consumidora, está sendo enganada, né? Mas você precisa ter essa informação. Eu acho que o momento é agora. Eu acho que as mães querem, os pais querem que se tome uma atitude agora. Anvisa, nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu continuo aqui o bate-papo com o Fábio Duarte. E agora eu queria saber de você como técnico. Acho que você já descobriu vários talentos, né? Sim, vários talentos. Até melhor do que eu, que quando lutava. Pelo contrário, consegui, nos meus atletas, chegar a lugares que eu não cheguei como Mas o objetivo do técnico é sempre esse, né? Exatamente. Fazer com que eles cheguem mais longe do que a gente. Eu vejo assim que o esporte em Cubatão, em Santos, região, precisa de mais apoio.
tanto da iniciativa privada quanto do governamental. Sim. E você pode citar alguns destaques que saíram da sua mão como... Hoje o único que eu tenho na mão hoje, que vai disputar o título brasileiro, é o Daniel, o sem massagem, no peso leve. E tem um menino que também vem surgindo na categoria mini mosca. O problema da categoria é não ter adversário. É muito difícil arrumar adversário para as lutas para ele. Eu já tive uma atleta de 48 quilos. Exatamente, esse é o peso. E era complicado. É complicado. Esse peso, né? É esse peso. Esse peso mesmo. Era complicado arrumar luta para ela. Ela uma excelente atleta. Mas era complicado ter uma frequência de lutas para ela. Fica difícil, pesos difíceis, né? Sim. Na Ásia tem muita luta, mas para você conseguir chegar na Ásia tem que ter lutas aqui no Brasil. Tem que ter um cartel de lutas, Tem que ter aí cartel. fica complicado. Entendeu? E no início do seu trajeto como técnico, eu acho que pelo caminho ficaram vários atletas que você lembra, que você podia até citar aqui para eles. Vários. Tive Tererê, Carlinhos Furacão, Fernando Fumaça, Genilson, que lutou o título latino-americano aqui na cidade de Cubatão. O Genilson perdeu para um argentino, foi aqui no ginásio em Cubatão, o título latino-americano. Johnny Cametá, Marcos André, vários atletas que chegaram ao título latino. Ratinho, eu fiz 7 campeões latinos aqui da nossa região. Bacana. Pesos diferentes. E agora eu queria perguntar, você sabe que o boxe teve a sua época de ouro, né? Sim. E eu acho que você passou por todas essas épocas. Como você vê o boxe daquela época e o boxe de hoje? Eu acho que o boxe vem retornando, porque é de época, né? Sim. Às vezes uma safra de atletas não é tão brilhante contra a outra. Só que dessa vez veio grandes atletas, ficou uma década muito em cima só de Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. E agora vem vários atletas se destacando. Isso que eu falo, quando tem grandes atletas, surge e que estimulam o esporte no mundo inteiro. Então tem que ser campeões. Campeão que gera campeões nas regiões. Sim, eu sempre falo isso. Você tem que ter um exemplo, um ícone lá em cima. Um ícone lá em pra cima ser falar, seguido. eu quero chegar Também quero ser que nem ele. Exatamente, porque senão não tem um espelho. Não tem um chamariz, não tem um espelho, verdade. Você lembra acontece... quando o Guga foi eu ia falar agora. campeão? Todo mundo queria praticar tênis. Isso a importância de um campeão. Não é porque é ele, pessoal. O que ele circunda ao lado dele, o que ele traz de retorno publicitário para o esporte, é uma coisa que a gente não tem como mensurar. E isso é em todas as modalidades, né? Em todas as modalidades. Foi da época do vôlei, agora a menininha do skate. A menina do skate, quantos estão hoje praticando skate? Isso é maravilhoso. Isso mexe com o mercado, com a economia. Com a economia, com tudo. É isso que é a importância do esporte. Sem dizer a transformação que o esporte faz na vida de todo mundo. Para a pessoa, né? Eu fui ontem numa competição de mountain bike, lá em Miracatu. E o que me surpreendeu muito, tinha equipe aqui de Cubatão, Pariquera, mas muito bonita, mas, sabe, me surpreendeu pela qualidade visualmente, as barraquinhas montadas, mas o principal, as famílias, vira tribo, a tribo da mountain bike estava ali, e famílias inteiras fazendo churrasco, o pai competindo, esperando o almoço pronto, mas uma coisa de 400 atletas que tinha mais de 1.500 pessoas no local, só em famílias, prestigiando. Então, o esporte é isso aí, a transformação, fazem suas tribos, e aí eles viajam com a tribo, sabe? Mas é muito bonito, muito bonito. Qualquer cidade que receba esse torneio, ou esses torneios, tanto de karatê, kung fu, jiu-jitsu, você vai ver que a tribo lá está lá toda montada, é com família, comendo açaí, filho, criança pequena, velho. É maravilhoso. O esporte é isso aí. Falta isso voltar, né? Principalmente na nossa região, que deixou muito. Mas eu vou falar, inicialmente nós deixamos de fazer os jogos escolares. Se a gente começasse com os jogos escolares, nós retornaríamos com força total em cima do esporte. Tem que começar na base. Isso é uma coisa que a gente sempre critica, de ter acabado os jogos escolares.
Exatamente. Que acho que é ali que começa tudo. Mas eu tenho uma crítica a nós esportistas, uma crítica muito para nós mesmos, meia culpa. Nós temos que fazer um jogo de meia culpa. Nós votamos nos atletas, nós votamos nos nossos representantes ou votamos naqueles que nos dão migalhas em 4 anos? É isso que eu tenho que se decidir. Se quer representatividade ou quer migalha de 4 em 4 anos. Sim, porque só conhece o esporte quem está dentro do esporte, Exatamente. Só conhece o quanto ele pode mudar a vida de uma pessoa, quem está lá dentro, né? Exatamente. Quem está vivendo lá Vivemos dentro. isso, né? Dia a dia. Sim, às vezes a gente... Acho que pelas suas mãos passaram várias pessoas que você mudou a vida da pessoa. Com certeza. E quase ninguém fica sabendo disso. Muitas vezes só você sabe disso. Não, fica uma coisa pessoal. Mas sabe onde que a gente ganha? Onde você vê que tudo que você fez foi recompensado? Na hora que você pega um menino que vivia em cima de uma palafita, não tinha o que comer, ele senta numa poltrona de aeroporto e vislumbra um sonho sendo realizado. Nos olhos dele dá para ver, ali, quando você olha nos olhos dele, está ali o pagamento de todo o seu esforço. Sim, eu já tive casos assim de pessoa que saiu lá daquele bairro bem distante e daqui a uns anos estava viajando lá no Chile e Argentina. Isso. Pegando avião Pronto. E conhecendo pessoas de outro mundo que tem vínculos até hoje com a pessoa. Exatamente. Sabe que o esporte é transformador, é maravilhoso. E isso nós temos que incentivar. Mas começa na base, começa nas escolas. Parar de professor de educação física jogar a bola lá e ficar mexendo no WhatsApp. Nós temos que preparar nossos atletas. É uma culpa de um conjunto que precisa ser feito. Sabe, o professor de educação física amar o que está fazendo, ser recompensado pelo que está fazendo, um bom salário, e aí começarmos com jogos regionais. Começa nas escolas. Sim, porque... E deveria continuar nas universidades, porque os nossos jogos universitários são muito fracos comparativos aos jogos universitários americanos. É dali que saem os atletas profissionais. Sim, aí você falou da educação física, eu praticava handebol, vôlei, basquete. Também. E ali servia de filtro para descobrir os talentos ali em cada modalidade. E hoje não existe mais. Não existe mais, acabou. Cadê? Eu pergunto, tem alguma coisa em Cubatão? Eu te digo que em Santos não tem. Acho que acabou de forma geral. De forma geral. Acho que foi outra época Mas a gente está aí para resgatar. Deus queira que essa época volte. Exatamente. Fábio, já estão falando que o nosso segundo bloco estourou, mas você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet, nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu continuo aqui com o Fábio Duarte. Fábio, eu queria que você como uma pessoa que vivenciou o esporte, né? Que comentasse um pouco sobre os seus projetos, sobre o que você já fez, sobre suas participações na formação de tanto das pessoas como do profissional, do amador. Sou um cara que sempre preocupei em, além de lançar jovens atletas, sempre em fazer eventos. Então nós fizemos vários eventos, tanto de boxe, de kickbox, de muay thai, de MMA, de submission. A gente sempre propôs a nossa cidade de Santos, sempre eventos. Foi com que surgisse vários atletas de nome, foi em cima dos nossos grandes eventos. Entendeu? E hoje, eu estou na política, né? No primeiro ano você recebe o fomento e no primeiro ano você você só prepara para o ano seguinte. O primeiro ano você fica essa lacuna de não fazer os eventos, de fomentar o esporte. Esse ano fez o contrário. Fiz fomentos voltados ao esporte e que vai desenvolver em várias áreas e vai gerar emprego para várias pessoas. Sim, é isso que eu falo. O esporte ele traz o turista, né, para a cidade, ele gera
ele movimenta o hotel, ele movimenta o restaurante, ele movimenta a economia ali ao redor do que está acontecendo. Eu também acho. Eu vi, ontem mesmo eu vi 1.500 pessoas numa cidade de 20 mil habitantes, dando a diferença daquele domingo repleto de gente que movimentou uma cidade. É como se você trouxesse um circo, ele movimenta a cidade. Quando você traz uma Fórmula 1 numa capital aqui, tudo bem, de outra pungência, mas movimenta São Paulo de uma forma, quanto dá de riqueza. Então nós temos que trazer o esporte. Uma maratona, que é um grande sonho meu, trazer a maratona de volta para a cidade de Santos, mas isso vai ser realizado. Eu estou fazendo a minha parte política, tentando contra tudo e contra todos, principalmente a filosofia implementada hoje no esporte na cidade de Santos, de que apenas é o esporte a saúde, e eu sou ainda no esporte competitivo. O que é um esporte grande é competição, como a gente estava falando no intervalo, o esporte prepara o jovem para o que a vida vai trazer para ele. O esporte ele é realizador, ele tira jovens do tráfico de droga, ele tira jovens do crime, ele transforma sonhos em realidade, transforma uma criança que não tem disciplina em uma criança disciplinada. Então ela abrange em vários aspectos. O esporte é disciplinador e faz com que o jovem que não seja campeão no esporte, mas ele vai ser campeão da vida, ele vai ser um grande cidadão. Sim, como o skate. Quem diria que o skate ia virar um esporte olímpico? Exatamente. Não era tão marginalizado? Sempre marginalizado, como o drogado utilizar. Hoje é um esporte que é evidência no mundo todo e no Brasil, graças às nossas grandes atletas, temos 3 ou 4 grandes atletas que disputam ser a melhor do mundo sempre. E os jovens seguindo o espelho delas? Todo mundo quer ser campeão do mundo. Sim. Quer ter Então, é isso que traz. Imagine que está se movimentando hoje em loja que vende roupas Nossa. roupas, acessórios, tanto no surf. Hoje somos referência mundial no surf. Quem diria isso? Quem diria isso? Nós viajamos. Era uma coisa da Califórnia, uma coisa do Havaí, coisa da Austrália. Hoje os grandes atletas nossos são daqui do Brasil. Eu sempre explico pro pessoal não importa a modalidade. Não importa a modalidade. Se dedique pela modalidade. Quem viu os surfistas correndo da polícia naquela época? Quem via isso, marginalizado também. Exatamente. Olha aí, hoje é elitizado. Elitizado. Idolatrado no mundo onde vai. É um prazer você falar, eu sou surfista. Hoje? Hoje é honra falar que é um surfista profissional. Profissional. Vive daquilo. Exatamente. Que maravilha, hein? E o esporte beneficia. Como é que ele traz isso para a pessoa? Poder viver do esporte. Viver do esporte. Eu falo mais. Lá fora se desenvolve muito. Aqui o cara tem que, por si só, virar uma estrela para conseguir um espaço. Matar com uma colher um leão por dia. E lá, graças a Deus, lá fora é uma outra forma de pensamento. Ele dá toda a base para você desenvolver. E aqui o cara consegue desenvolver por si só. Não é mérito de ninguém, Sim. É dele. Ele venceu, tem que trabalhar, estudar e praticar esporte. Lá não, lá fora não. Então, eu acho que a profissionalização do esporte desde a base é muito importante. Eu acho que essa parte da base tem que ser o Estado, o governo, os governos municipais, estaduais e federais, que deveriam subsidiar para que surgissem grandes atletas aí. Isso, e como você falou, da escola. Da escola é a base de tudo. Sim. Começar na escola. Sim. Voltando com os jogos escolares, incentivar. Não adianta você treinar na sua quadra se você não fizer uma competição para estimular, sabe? Na minha época a gente fazia... a competição que estimula. A gente fazia o interclasses, a gente fazia interclasses. O ser humano, desde que é ser humano, ele quer correr melhor que o outro, quer saltar melhor que o outro, quer correr mais longe que o outro. E é isso que foi feito o ser humano. Sim. É disputa. Pô, agora todos têm que ganhar medalha, todo mundo tem que ganhar... Está todo mundo no mesmo nível, quer dizer, o que se dedicou mais, não tem meritocracia? Parece que nós estamos vivendo um socialismo dentro do esporte, você está de brincadeira. Quem tem que dar a medalha a quem se dedicou, a quem mais se esforçou nas suas coisas. E é isso que ensinar quem perdeu a treinar para ser melhor. Ensinar quem perdeu, levanta. O esporte faz muito isso. Ensina quem perdeu, hoje levanta, amanhã treina mais, treina o dobro e ganha. E a vida é assim. Não adianta esconder a vida, a realidade no mundo lá fora, que ninguém vai lhe dar nada. Você vai entrar para um mundo cheio de disputa.
Fábio, já estão avisando que o nosso tempo já está indo embora. Eu queria que você aproveitasse esse tempinho final para mandar um abraço para o pessoal aí, mandar seu recado. Mando um abraço para todo mundo do esporte, do mundo esportivo, que é um mundo maravilhoso, que gera saúde, que tem Deus como base, sua família como base, entendeu? Que pensa numa situação em grupo, mas familiar. Porque quando você entra num grupo, numa certa área esportiva, aquilo se transforma na sua família. Então, temos que desenvolver o esporte, e é que eu falo, desde a base. Começa na escola, para a gente poder amanhã estar vendo, nas Olimpíadas, o Brasil está disputando lá nas primeiras posições. Que é um Brasil, uma área continental dessa, uma população de mais de 200 milhões, nós temos que estar disputando a Olimpíada lá na cabeça. É isso aí. Fábio, eu queria aqui parabenizar você pela sua história, né, dentro do esporte. O nosso programa fala de esporte e a sua história no esporte é exemplar, vamos dizer assim. Sim. Tá. E hoje estou aí na política, fazendo... virei político porque cansei de estar de 4 em 4 anos recebendo migalhas de político que não tem nada a ver com esporte. E torcer para que outras pessoas como você que vivem lá dentro do esporte, né, arregassem a manga e venha para a política também. Estamos precisando de todo mundo. Tem um outro campo de batalha dentro da política, senão não vamos ser reconhecidos. Fábio, foi um prazer ter você aqui. E você não sai daí porque tem mais programação da cidade para você. Continue com a gente, fique ligado.